Santa Teresa, o bairro bucólico das ladeiras, dos artistas, dos ateliês, restaurantes, casarões centenários e do tradicional bondinho, é o tema do nosso Pense Rio. É claro que nem tudo são flores. Aliás, longe disso. No bairro já houve o terrível deslizamento no Morro dos Prazeres por causa das chuvas de 2010, deslizamento que vitimou fatalmente mais de 30 moradores. Em agosto de 2011, o acidente com o bondinho que teve o saldo trágico de 5 mortos e mais de 50 feridos. E para falar sobre as qualidades e os problemas do bairro, nós convidamos o Paulo Saad, presidente da Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa, a AMAST. Agradeço também a presença de Nádia Medella, diretora do Centro Cultural Municipal Laurinda Santos Lobo. Paulo, vou começar com você. Qual é o maior problema de Santa Teresa? O maior problema de Santa Teresa hoje é a falta do bonde, ou a falta que o bonde nos faz. Houve, infelizmente, um equívoco na gestão do pós-acidente, né? Que se soma aos equívocos que estão sendo praticados pelo governo do Estado desde há muito tempo, né? Os bondes de Santa Teresa cessaram a sua gestão inteligente quando nós terminamos, através do engenheiro Bernardo Stille, que era o diretor dos bondes, a reforma e restauro de 11 bondes que foram entregues em 2009 à população. De lá para cá, houve tão somente 2006. Houve tão somente de lá para cá uma sequência de equívocos que foram desde a falta de manutenção permanente dos bondes históricos. Esses 11 estavam entregues nessa época perfeitamente restaurados, foram paulatinamente sendo canibalizados, ou seja, as peças de um servindo a outro por falta de recursos para manutenção, ao ponto que se chegou ao nível de 2, 3 bondes, que era com que se contava. A partir daí, para resolver esse problema, ao invés de se voltar à história anterior, de restaurar os bondes históricos, houve uma negociata com a Prefeitura de Três Rios e com uma empresa de trens para fazer um pequeno trem. Esse pequeno trem não funcionou, foi um fracasso de 22 milhões, fracasso esse que ficou claro nas ruas, pelo barulho enorme que fazia, pelos solavancos e pelo acidente que matou a professora Andréia em 2009. A partir daí, continuaram e se agravaram os equívocos, né? A gente usa dizer que não há vida e inteligência na central de bondes, né? Porque todos veem, todos sabem, entretanto, esse conhecimento, essa vivência histórica de gestões passadas e da realidade do dia a dia não repercute dentro da empresa do governo do Estado, né? E aí esses bondes pararam de funcionar, todos os bondes, esses trem que foram feitos ao custo de 22 milhões, pararam de funcionar e só os bondes históricos voltaram a funcionar, só que novamente sem nenhum recurso de manutenção e já não havia mais nem como canibalizar, ou seja, usar peças de outras, passaram para um segundo ponto, pior ainda, que chama-se engatilhar, né? Então começaram a fazer todos os tipos de improvisação na manutenção e a última delas foi essa situação do freio, que faltou os ajustes corretos, né? E com isso redundou num acidente que matou e feriu 50 pessoas, né? Isso é a história até o acidente. Pós-acidente, a conclusão foi a seguinte: não há segurança, então não tem bonde. Quando, na verdade, a segurança ela é relativa ao investimento que você faz na qualidade dos bondes e na manutenção. Então, se o governo do Estado quisesse os bondes, ele diria, não, vamos pegar os bondes que ainda temos na oficina, vamos investir, não seria muito, R$1 milhão, você colocaria 4 bondes históricos para funcionar restaurados e teríamos bondes um mês depois. Mas não interessa ao governo do Estado ter bondes, interessa ao governo do Estado fazer um negócio. Então, um negócio que já se perdeu 22 milhões, agora tem um negócio de 100 milhões. Né? E nós, pela história que vivemos, estamos bastante preocupados. Nós achamos que, novamente, vamos ter um fracasso. Só que, ao invés de ter um fracasso de 22 milhões,
vamos ter um fracasso de 100 milhões. E não dá para nós hoje ficarmos parados diante do fato de que Santa Teresa, pela primeira vez na sua história, de 100 e tantos anos de bonde, está sem bonde. Então eu acredito que o governador, que está ficando para a história como um homem que pela primeira vez deixou de fazer funcionar os bondes por esse tempo, já tem um ano e 2 meses, que tá, 3 meses que isso aconteceu, e não há solução, porque se deixou iludir o governo e a população também com essa questão, essa falsa questão ligada à segurança. A segurança de operação não é uma ilusão, não é uma abstração, né? É um investimento concreto em condições de manutenção efetiva que bote um bonde para funcionar com segurança. Isso é que é a segurança. Então se usou uma falácia de que nós precisávamos de bondes seguros, né? E se remeteu isso a um projeto novo, que só vai ficar pronto em 2014, que é um projeto de quê? De bondes para o turismo. E isso está sendo comprovado dia a dia, porque o bonde só vai ter 24 lugares, só vão ser 12 bondes, isso não cobre a demanda. Por outro lado, o consórcio que ganhou a licitação dos ônibus está fazendo pesquisa de origem e destino, sem ninguém saber, nas comunidades das favelas de Santa Teresa, para quê? Para equacionar com o ônibus o transporte das pessoas, para depois poder dizer que, uma vez equacionado com o ônibus, eles podem colocar o bonde só para turistas. Nádia, e qual a sua opinião sobre os novos bondes? Eu, primeira coisa, não sou moradora de Santa Teresa, sou diretora do Centro Cultural e amo aquele espaço e amo o bairro. Quer dizer, conheço a Macho hoje em dia frequenta o nosso centro, coisa que ela não fazia um tempo atrás, e o que eu posso dizer é muito do que eu escuto. Inclusive, o que eu posso dizer aqui é o seguinte: ele é profundo conhecedor do bairro, vai trazer os problemas. Talvez eu traga algumas possibilidades de solução na medida em que a cultura, que é esse o meu ramo, e é isso que eu posso falar aqui, tenta solucionar. Por exemplo, em função da retirada dos bondes e de um projeto de fazer a reforma da garagem, no ano passado eu fui procurada para saber se haveria possibilidade de eu trazer o museu para dentro do centro. O que eu percebi? Aquele acervo do bonde, eu não considero que seja mais da Copat nem do bonde. Aquele acervo é dos moradores de Santa Teresa. E o que eu percebi é o seguinte: aquilo poderia sair, e um grande medo na época que eu tive é que aquele acervo pudesse realmente se perder. São bondinhos lindos, maravilhosos, aqueles bondinhos iam acabar se perdendo. E aí eu fiz uma parceria e hoje o Museu do Bonde se encontra dentro de uma sala, e esta obra, que teria começado no dia 15 de fevereiro, daí a mudança, em menos de 15 dias eu consegui ver com o secretário na época, e a gente não perder esse acervo dentro do bairro, essa obra não começou até hoje, e eles dizem que é para mês que vem a gente realmente não sabe quando é que vai acontecer. Iria começar então, 15 de fevereiro do ano passado, entendeu? E está fazendo agora um ano, inclusive a sessão de espaço, a gente está tentando rediscutir isso com eles, porque dentro da proposta deles virem para o nosso centro, haveria a possibilidade de, por usar uma sala, eles consertarem uma outra. Sala essa que está consertada agora, praticamente, enfim, essa semana está sendo consertada na medida que falou, vai fazer um ano, não se cumpriu promessa, isso, o bonde teria que ser retirado. Então, de frente a esta demanda, a sala está sendo consertada, porque eu preciso dela para o projeto acolhimento, para outras atividades do centro. Então, uma forma que a cultura tem, muitas vezes, é tentar, onde as coisas não dão muito certo, a gente fazer algum tipo de parceria para tentar solucionar não o problema do bonde, mas, de repente, o problema cultural do bonde, que seria perder esse acervo, que eu acho que não retornaria para Santa Teresa nunca mais. E foi realmente, o meu empenho foi muito por conta disso. E a falta do bonde tem afetado a vida cultural de Santa Teresa? Com certeza, que eu acho que o Paulo disse, a vida dos moradores que utilizam bonde para subir, para descer, principalmente os moradores de comunidade, porque o meu centro está no eixo do Largo das Neves e a Comunidade dos Prazeres está do lado da Almirante Alexandrino. O que a gente percebe realmente é o seguinte: eu tenho 2 monitores e eles costumam ir na estação. E eles dizem o seguinte, que chega uma média de mais ou menos 250 pessoas por dia querendo conhecer Santa Teresa através do bondinho. Se não for através do bondinho, eles não vão. E aí eu acho que tem uma questão, que
mesmo se fala a questão turística, existe também toda uma situação de Santa Teresa que, de uma certa forma, acaba ganhando quando esse turismo não é em excesso e não é invasivo. Quer dizer, um turismo eu acho que é importante para o bairro, né, de conhecer. E o bairro, ele é, como você disse, ele é muito bucólico, ele tem toda uma química muito especial. A comunidade, os moradores são todos muito ligados na parte de arte, têm consciência dos seus deveres e trabalham por uma questão de cidadania. Então, realmente, é um bairro especial e que merece toda a atenção de todos os governos. E, por conta disso, quer dizer, eles não são a bem. Então, a própria visitação do bondinho é feita hoje muito mais por conta da divulgação, dos eventos que eu tenho no meu centro e que aí passam a saber que eu tenho um bondinho lá. Mas eles não sobem de ônibus e, com isso, eu acho que Santa Teresa... As pessoas vêm com uma avidez e chegam lá, mas não tem bondinho, vou embora. Né? Saem realmente, de alguma forma, um pouco decepcionada. Eu, na época, até propus que se fizesse alguma forma de ter algum tipo de ônibus que pudesse fazer... em Gramado tem uma jardineira, que ela tem um formato de um bonde. Eu tive em Gramado ano passado. E eu pensei, de repente, enquanto até não faz o bonde, né, no sentido de fazer esse trajeto, e até acabando no próprio centro, onde teria um museu, para que as pessoas, ao fazer esse passeio, sentissem realmente falta do bonde, porque ela não daria o mesmo charme e não teria o mesmo sentido. E aí as pessoas, tipo assim, se tem isso aqui, se é possível, né? Por que não, então, investir no próprio bonde? Porque o bonde é a alma de Santa Teresa, sem sombra de dúvida. Isso é uma coisa que você sente quem vem de fora e de quem mora lá. E, Paulo, o que é essa carta aberta para Djanira Drummond e Arthur da Távola? Essa carta é uma carta que fala do bairro como um todo. É claro que fala do bonde como principal carência hoje do bairro, né? Mas é que essa decisão do governo do Estado de tirar o bonde de circulação é prima irmã de uma série de outras questões que estão acontecendo no bairro. Agora, mês passado, nós perdemos o nosso supermercado. Nós já perdemos a padaria, já perdemos os armazéns, alguns, o açougue, o correio, a agência de correios, já perdemos a loteria, o Banco 24 Horas. Ou seja, o comércio residencial está sendo abandonado, né? Mas por quê? Porque a prefeitura renunciou à sua obrigação de fazer gestão das atividades comerciais. A gestão das atividades comerciais é um pressuposto da prefeitura. A prefeitura dá alvarás de acordo com decretos de localização de determinados tipos de comércio, né? Então, a prefeitura tem por obrigação e por direito, né, ordenar esse comércio, ou seja, o comércio residencial tem que estar presente num bairro residencial. O que acontece hoje? Temos restaurantes irregulares, que não só os restaurantes dependem de um estudo de impacto ambiental e impacto viário que nunca houve, né? Então, existe uma indústria de alvarás de restaurantes irregulares e existem bares e lanchonetes que são abertos um atrás do outro, né? Onde existia uma padaria, se abre bares e lanchonetes. E a prefeitura deveria gerir isso dizendo, não, já temos bares e lanchonetes suficientes, precisamos aqui garantir que esse alvará só seja dado para uma padaria que não tem no bairro, para um armazém que não tem no bairro, para uma agência de correios. Vamos então analisar, enfim, essa negociação é preciso que a prefeitura intervenha. E a prefeitura renunciou a esse dever, né, e deixou, digamos assim, o mercado gerir o processo. Então, agora, por exemplo, a última foi essa, perdemos o supermercado, o único que tínhamos, né? Então, hoje, o morador de Santa Teresa, que 98% dos imóveis são residenciais, né, e que representa 90% do investimento que se faz em imóveis em Santa Teresa, são os moradores que fazem, preservando seus casarões, que são um custo alto, né? Esse interesse desses moradores que representam a garantia de que o bairro exista, né, financeiramente, IPTU e tudo, está relegado, né, em função de um pequeno número de indivíduos, que são os comerciantes, né, que investem muito pouco, né, para fazer essa gestão comercial do bairro. Você acha que Santa Teresa está sendo visto só como um bairro turístico?
certamente mais do turismo predatório, né? Porque turismo sempre teve no bairro. O bairro é um bairro que os estrangeiros sempre estiveram presentes. Nós sempre recebemos estrangeiros e gente do Brasil inteiro nas nossas casas, né? Isso é uma tradição do bairro. Agora, sempre foi um turismo adequado à área de proteção ambiental, porque a área de proteção ambiental, que Santa Teresa é uma área de proteção ambiental, ela tem que ter uma visitação controlada, como toda área de visitação, né? Como toda área de proteção ambiental. Então, significa que o turismo tem que ter limites, né? Não pode ter todos os bares que se quer, não, e mais, o bonde, a ausência dele, leva a um impacto viário muito além do que nós estávamos, de fato, acostumados. Então, o desgosto, hoje o morador de Santa Teresa vive um clima de desgosto profundo com os caminhos que o bairro está tendo, né? E um deles é esse, é a bagunça que se instaurou no bairro, porque sem o bonde não há solução. Não há vários tipos de soluções, a solução emocional, a solução cultural, a solução viária, a solução de transporte, e o que está acontecendo hoje é que não se vê poucas coisas positivas. Acontece a atividade cultural, ela continua acontecendo, o ar de portas abertas, as atividades dos centros culturais, agora virá o carnaval, onde nós temos blocos conhecidos na cidade, como o Bloco das Carmelitas, o Bloco do Céu na Terra, que são blocos importantes para a cidade, criaram coisas novas, trouxeram emoção ao carnaval, é uma produção cultural do bairro que vai se manifestar agora. Quer dizer, agora manifestando o quê? Você vê, o samba do Carmelitas é um samba crítico pela falta do bonde. O samba, o Céu na Terra já está publicando e vai distribuir, né, a saudade que tem do bonde, né? Quer dizer, isso, na verdade, mesmo a atividade cultural hoje vem com alegria, certamente, mas com amargura, né? E isso é o que a gente queria manifestar aqui, né? Que os governantes entendam que o bairro de Santa Teresa é um bairro especial e que cuidem do bonde para que o bonde venha já, né? Existe um samba de um bloco lá em Santa Teresa que assim não dá, bonde já. Na verdade, essa que é a questão. Então, a pedido, o que é bonde já? Bonde já é um pedido ao governador que coloque na oficina o recurso necessário para que os 4 bondes históricos que lá estão sejam restaurados imediatamente e postos para funcionar. Bom, faremos um breve intervalo no Pense Rio, que hoje estamos falando sobre o bairro de Santa Teresa. Voltamos já já. De volta com o Pense Rio, que debate hoje sobre os problemas e soluções para o bairro de Santa Teresa. Nádia, Santa Teresa é um bairro com uma efervescência cultural muito grande, tem grandes eventos como o Carnaval de Rua, Santa Teresa de Portas Abertas. Como o bairro pode se estruturar para receber esses grandes eventos sem tantos prejuízos como xixi nas ruas, árvores arrebentadas? Eu só queria falar uma coisinha antes, que eu acho que é importante, em cima da fala dele, talvez por ser psicóloga, além de ser produtora cultural, é que eu acho que as autoridades não entendem que o bonde é a identidade do bairro. Então, na medida que esse ícone, dessa coisa que é tão importante, quer dizer, na circulação, na imaginação, no simbólico do bairro, desaparece, eu acho que essa sensação que quando você fala, eu estou lá há 4 anos, então eu percebo quando eu cheguei, tinham problemas talvez mais sérios com a comunidade, com as drogas, e eu sentia que ainda tinha um certo... Não tão desanimado. Eu acho que na medida em que se tira o bonde, se tira toda uma perspectiva de ser Santa Teresiano. Eu acho que a sensação que você dá, então você fica mais atento a tudo que acontece no bairro. E eu acho que as autoridades não conseguem entender essa especificidade, essa coisa gostosa que é de ser Santa Teresa e da importância de deixar Santa Teresa cada vez melhor para os moradores e, obviamente, com o seu espaço para o turismo, que também traz algum tipo de renda, obviamente, e ajuda a crescer. E eu acho que isso é importante, que eu acho que se a autoridade não entender que a volta do bonde deixa Santa Teresa fora do seu eixo,
é não entender que o simbólico é tão importante como a cultura, é tão importante como o dia a dia das pequenas coisas objetivas. Isso seria uma fala, eu acho que para adendar e reforçar o discurso do Paulo. A outra questão é o seguinte, quando eu cheguei lá, a coisa assim que eu fiquei muito encantada foi de perceber a demanda no centro de artistas de teatro, artistas de circo, artistas de cinema, artistas plásticos, enfim. É uma efervescência de produção cultural, aquele bairro, de um jeito que eu não encontro lugar nenhum no Rio de Janeiro. Então, não é à toa que tem 2 centros culturais da Prefeitura, o Parque das Ruínas e o nosso, que eu acho que é para dar essa demanda. Talvez o parque um pouco voltado para um público externo e o Laurinda principalmente voltado para as questões do bairro. Daí eu ter criado o projeto Acolhimento, onde essa produção vem e ensaia, enfim, tem um espaço de acolher, né? Agora, esses eventos grandes, eu acho que já tiveram mais o seu auge. Eu acho que hoje o Centro de Portas Abertas, não sei se até por uma questão da marcha também, ele está hoje um pouco mais controlado. Eu não vi aquela invasão, ou talvez até pela falta do bonde, que também muita gente não suba. E eu sinto que hoje o Santa Teresa flui um pouco melhor do que quando eu cheguei lá, que era uma invasão enorme e andar no bairro era muito complicado. O morador devia se sentir muito invadido do seu espaço. O carnaval também, eu acho que aconteceu, eu acho que hoje está melhor, porque o meu centro ele fica no eixo de alguns desfiles. Eu tenho só um guarda patrimonial, então eu sou obrigada a fechar na sexta-feira e só abrir na quarta-feira de cinza, porque se resolverem entrar, enfim, eu não tenho como segurar isso, né? E no ano passado eu tinha uma exposição chamada Rótulos de Cachaça, na exposição tinham várias prateleiras com as melhores cachaças do Brasil. Eu fui obrigada a fechar uma semana inteira, porque a perspectiva de alguém subir e dizer tem cachaça no Laurinda, enfim, seria um desastre, né? Já esse ano eu tive acompanhando a agenda de blocos, porque o meu funcionamento depende dessa agência, e eu percebi que a maioria, uma grande parte, vai ficar mais parado e não está subindo bloco daqui de baixo, lá para cima, que aconteceu em 2 carnavais anteriores, que transformaram realmente Santa Teresa num inferno. Enfim, a própria televisão mostrou muito isso. Eu sinto até que esse ano os blocos estão mais parados, vão ter alguns desfiles andando. Eu acho que já tentando entender que o carnaval de Santa Teresa é para Santa Teresa e não é um carnaval para o Rio inteiro, né? Para as pessoas subirem de um jeito que o bairro não comporta, que o bairro não tem condição de se adequar. E esse ano, para ser, vão ser praticamente 5 blocos, que são os blocos locais, que representam essa cultura local, o Bloco dos Carmelitas. Aproveito para dizer que nós estamos com uma oficina de fantasias. O motivo desse desfile esse ano vai ser Hélio de Sica e a oficina é para fazer o parangolé de uma ala que vai desfilar no próprio bairro. Quer dizer, a cultura que ela faz é tentar isso, é tentar essas parcerias, fomentar as coisas do bairro, como contraponto, né, dessas coisas todas que às vezes a gente não consegue melhorar, o que implica numa luta, numa demanda, que só lá na frente. Acho que a cultura tem esse pique de poder fazer isso aqui agora. Então, eu acho que Santa Teresa hoje, em termos, não sei se pela falta do bonde, ela está se voltando também um pouco mais para ela própria, pelo menos no carnaval, e eu percebi isso também no Santa Teresa de Portas Abertas. Paulo, a falta do bonde não é o único problema de Santa Teresa. Segundo o levantamento de vocês, tem 250 postes com problemas e alguns até ameaçados de cair. O que está sendo feito nesse sentido? Olha, existe um problema sério com relação a postes e luminárias históricas de Santa Teresa, né? Segundo denúncias de moradores, quase todos os casos de desaparecimento, do sumiço dos postes, são subtrações feitas indevidamente por pessoas chamados terceirizados da Rio Luz, indivíduos que roubam esse patrimônio histórico para fazer ganhar dinheiro. Isso é a denúncia dos moradores. Também existem problemas de conservação dos postes que ainda estão lá. Existem questões sérias com relação a postes de melhor qualidade, né, e mais ricos, que são os 3 postes
4 postes candelabros de 3 lanternas que nós tínhamos no Lago das Neves, que foram para Parques e Jardins e Rio Luz, e até hoje não voltaram, né? Nós vimos eles levando, né? Todos os moradores podem até dar depoimento e não voltaram. Há outros equipamentos urbanos, mobiliário urbano, como a gente chama, como gradis, né? Que estão assim, amassados, semi-destruídos, muitos, alguns se perderam, né? Por acidente de ônibus, basicamente. Os ônibus no Rio de Janeiro são importantes, mas em Santa Teresa são um elefante na cristaleira, né? Os ônibus destroem carros, destroem equipamento urbano, destroem mobiliário, destroem os postes, mas assim, com uma frequência muito grande, né? Os ônibus, na verdade, são hoje um mal necessário, um grande mal necessário, porque não tendo bonde, só sobra o ônibus, né? Então, um dos problemas é esse. O outro problema é o entendimento que a prefeitura tem que ter, né, de que um bairro histórico deve ser tratado especialmente, assim como é o Morro da Conceição, assim como é o da Boa Vista, assim como é Paquetá, assim como é a Urca, né? Estou dizendo aqui que isso parece que Santa Teresa reivindica um lugar de especialidade máxima. Não, não é nada disso. Tem vários bairros no Rio de Janeiro que também devem ser tratados especialmente, né? Com as suas características e tal. No caso de Santa Teresa, nós temos, além desses problemas com mobiliário, luminárias antigas que estão sendo afanadas e estão sendo substituídos por pastiches da pior qualidade, né? Nós temos a questão do ônibus, que eu acabei de falar, né? Nós temos a questão do corte indiscriminado, que na verdade os especialistas chamam de abate, né? O abate indiscriminado de árvores, né? A ocupação, a grilagem das encostas, né? Hoje em dia nós estamos num processo que a gente chamaria de tolerância 1000 com a irregularidade em Santa Teresa, né? Obras irregulares assim pululam em todos os imóveis, né? Tem imóveis ecléticos, belíssimos, sendo praticamente destruídos, desfigurados por obras, por puxadinhos, né? Barizinhos, coisas posadas que querem fazer uma gracinha e tal, e fazem coisas horrorosas que não são aprovadas. As obras, de fato, são irregulares. Existem os lugares que estão sofrendo invasões que descaracterizam a qualidade de vida do bairro, como, por exemplo, a do restaurante Aprazível, né, que está destruindo a qualidade de vida dos moradores da rua pelo impacto viário que está causando, uma rua estreitíssima, com cada vez aumenta maior o número de mesas e, portanto, de frequentadores. E os moradores já foram na última plenária, prometem ir agora em grupo na próxima, fazer um movimento contra a expansão indiscriminada desse restaurante, que é irregular, volto a dizer, precisa de um impacto viário de vizinhança para ele poder receber um alvará, porque temos paralelamente a indústria dos alvarás, que é uma doença da cidade como um todo, alvarás provisórios que nunca conseguem se legitimar, porque são contra. Enfim, isso também se reflete no bairro. Outra questão problemática no bairro é a questão dos pavimentos, né? As calçadas têm seus pavimentos descuidados, o pavimento de paralelepípedo das ruas preservados pelo patrimônio são da pior qualidade, né? As pessoas mal conseguem andar, às vezes a pessoa vai atravessar a rua, torce o tornozelo e o pé na passagem. Existem problemas do tipo falta de comércio residencial, como eu falei há pouco, que resulta em uma necessidade permanente de se pedir domésticos, né, ajuda de entrega doméstica. Essa entrega doméstica está sendo feita por mototáxi. Esse mototáxi, vários acidentes de mototáxi no bairro, quedas constantes, sustos constantes do mototáxi, contramão na ladeira do Castro constantemente, né? Existem ocupações, existem casas na rua André Cavalcante que estão sendo ocupadas, invadidas. O morador está sendo tirado de casa e a ocupação está acontecendo. Ou seja, o que eu quero dizer tolerância 1000, por quê? Porque existe a experiência de uma cidade muito parecida com o Rio de Janeiro, assim era Nova York na década de 80 e 90, né? Onde tudo podia, era um descontrole total. As taxas de crime aumentaram muito. Por quê? Porque a irregularidade na cidade, né? As ocupações, as construções irregulares, o transporte com acidentes e tal, propiciava
que a mente criminosa se sentisse à vontade para fazer coisas que não faria se nós tivéssemos uma cidade toda ela regulada. Veja o que aconteceu em Santa Maria, né? Nós temos em Santa Teresa, por exemplo, um caso que poderia ser uma boate kiss de Santa Maria, que é a chamada Casa do Barão, que ocupa um porão de um prédio que está se deteriorando, um prédio histórico que não recebe reformas, foi comprado a prazo numa privatização do INSS, a meu ver, fracassada, onde o imóvel está caindo e a construção está sendo ocupada por festas do tipo rave, do tipo festas, né, em áreas que não têm a proteção, né, ou as condições previstas, por exemplo, pelo Corpo de Bombeiros e própria Prefeitura. E esse fato ele acontece em Santa Teresa quase todo final de semana, existe programação dessa Casa do Barão, que é, na verdade, o transtorno de todos os vizinhos do entorno, assim como eu disse aqui, o restaurante Aprazível, assim como é o Hotel Santa Teresa. O Hotel Santa Teresa, hoje, é um dos grandes transtornos do bairro. Os moradores das ruas em volta têm um movimento de moradores, né? Moradores em defesa contra o Motel Santa Teresa. Veja você a que ponto que se chegou. Por quê? Por causa da forma perdulária, descontrolada, como esses empreendimentos usam um bairro pequeno, um bairro de poucas possibilidades, como se estivesse trabalhando em Copacabana. Paulo, você colocou aqui que a mobilidade é um dos grandes problemas em Santa Teresa, pois tem a falta do bondinho, os ônibus não atendem e não correspondem à expectativa dos moradores, e também tem um problema com os carros, né, que param irregularmente. A gente pode até ver em algumas fotos que algumas árvores foram arrancadas das calçadas para dar espaço para estacionamento de carro. Para terminar, gostaria que você fizesse uma consideração final. Qual seria a solução imediata para Santa Teresa? Olha, a solução imediata de Santa Teresa é primeiro o bonde. De saída, o investimento de 1 milhão, 4 bondes funcionando e daqui a 2 meses a gente ter os bondes, isso é imediato. Agora, fora isso, é que, como disse a Nádia, Santa Teresa seja considerada, aliás, eu acho que isso deveria acontecer, digamos assim, o projeto por bairro, né? O orçamento participativo, né? As decisões coletivas do que é para o bairro deviam acontecer em todos os bairros do Rio de Janeiro, né? Mas eu entendo que alguns bairros especiais que têm um caráter especial, como é o caso desses que eu citei, e inclusive Santa Teresa, deveriam ter projetos próprios, né? Nós deveríamos ter um plano de investimento para Santa Teresa específico, com um plano bem determinado, o que fazer, prazo para fazer, né? E com a participação popular na definição disso, inclusive na formulação dessas propostas, porque, por exemplo, há muitos arquitetos em Santa Teresa, muitos engenheiros, muitos jornalistas com experiência, muitas pessoas de cultura, escritores, artistas de todos as matizes. Esses moradores poderiam fazer parte desse plano, né? E parte dessa fiscalização e desse acompanhamento desse trabalho. Então eu entendo que Santa Teresa deve ser tratada como um bairro, como uma área de proteção ambiental, né? E, portanto, deve ter um projeto próprio, um plano de manejo, como se chama, do bairro, né? Das encostas do bairro, da distribuição viária no bairro, das obras no bairro, para que com isso a gente consiga ter o que queremos, né? Um bairro preservado, com a visitação proporcional à sua capacidade de recepção, né? Convivendo com o morador, porque, veja, não há nada mais triste do que um turista viajar ida e volta num circuito fechado com um bonde só de turistas, né? O que o turista quer é dividir com o morador. O que o turista, o rapaz, quer é conhecer uma moradora de Santa Teresa. O que a moradora quer é conhecer um rapaz turista. E esse intercâmbio e essa convivência é o que o visitante quer. E é o que o morador também quer, né? Mas não é isso o plano dos interesses do turismo predatório, do turismo ganancioso, né? Que não cabe num bairro como Santa Teresa. Obrigado. Nádia, e para você, como a cultura pode solucionar alguns problemas de Santa Teresa? Eu acho, de alguma forma, essa nova gestão, ela
vem tentando fazer isso. Por exemplo, no momento que eu assumi Santa Teresa, tinha um problema muito sério, que era a questão das drogas. Então, a gente entrou com um eixo de diversidade cultural, quer dizer, oferecer o máximo de possibilidades, hip hop, samba, chorinho, música clássica, dança, teatro, enfim, de forma que a gente possa, eu sempre digo, você pode escolher o que você gosta quando você conhece o máximo, senão você fica numa única linguagem porque você não tem opção de sair dela. Então, eu acho que a Secretaria de Cultura veio com essa possibilidade. O mesmo acontece no Parque das Ruínas, ou seja, em termos de fomento de cultura, a Secretaria tem promovido dentro de Santa Teresa. O segundo momento foi estabelecer parcerias com as maiores instituições. Por exemplo, a gente faz um evento com a Secretaria Municipal de Cultura para fomentar a questão da dengue. A gente recebe a MAST para poder fazer reuniões, de poder levar para a comunidade as questões que a MAST quer discutir. Enfim, eu vejo nesse sentido, porque o que ele fala é o seguinte, a questão é entender qual é a cultura daquele local. E quando você pensa um orçamento participativo, quando você bota a comunidade para se discutir, se sabe o que realmente se precisa e o que realmente se quer. E o que é o que tem que entender, que Santa Teresa tem uma cultura especial, é um bairro especial, por pessoas especiais e que merece um agenciamento e uma coordenação também especial. A Secretaria de Cultura vem fazendo o que pode em termos disso, de oferecer, fomentar, mas o problema de Santa Teresa é muito maior do que a questão da cultura, embora eu acho que ela passe por uma questão da cultura no sentido de que é formas de se viver, de se estar no coletivo. Bom, agradeço muito a presença de vocês aqui e esperamos que Santa Teresa viva dias melhores para os cariocas e para os moradores. Com certeza, é isso que a gente quer. E quem quiser rever esse programa é só acessar a nossa página na internet, câmara.rj.gov.br. Até a próxima!